Hoje vamos iniciar o nosso segundo episódio do nosso podcast Papo de Estética e hoje eu tô com grandes profissionais. Eu adoro trazer grandes profissionais para falar bastante sobre a enfermagem estética, mas também trazer um pouco de conteúdo das outras áreas da saúde. E aqui tá comigo hoje a doutora Carolina, que vocês conhecem, fisioterapeuta e biomédica, vai estar aqui comigo. A doutora Lara Carvalho, que também é enfermeira, especialista também na harmonização facial. Doutora Juliana Dias, também enfermeira, especialista também na harmonização facial. E hoje nós vamos falar para esse pessoal como que começa, como que a gente chegou aqui, né? Que é um trabalho de formiguinha árduo, né? Mas é gostoso, né, Ju? Gostoso. Lara, fala para mim. Conta para nós a sua formação, sua transição de carreira, como que foi? Bom, como que tá hoje? Foi ao mesmo tempo que foi pensado, foi no susto, né? Mas eu sou enfermeira, me formei no final de 2021, comecinho de 2022. E desde sempre eu gostei muito da área de empreender na enfermagem. Eu sabia que eu ia querer empreender. Eu não me via muito no ambiente hospitalar, nem nada do tipo. Eu só não sabia ainda com o quê. Já tinha pensado na estética durante a graduação, mas foi algo que adormeceu. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar numa clínica de cirurgia plástica. Trabalhei lá. Entrei logo assim que eu me formei. 20 dias de formada, já estava trabalhando dentro do centro cirúrgico. E lá eu tive mais contato definitivamente com a estética, 100%. E aí lá eu comecei a pensar. Falei assim, quer saber? Eu acho que eu vou entrar na pós. Aí eu entrei na pós, graduação, fiz a pós-graduação toda. E continuei atuando nessa clínica. Pedi pra trocar pra noite, fui pro noturno, fiquei mais um ano no noturno. E quem já trabalhou em noturno sabe que é desgastante. E ao mesmo tempo eu ia atendendo uma paciente ou outra enquanto eu ainda estava atuando dentro do hospital. Mas a gente sabe que a gente não dá aquela devida atenção, né? Porque empreender é muita coisa. A gente tem que pensar em tudo. Sim. E atuar no ambiente hospitalar, ter que empreender... Você não consegue dar 100% de atenção nem para um, nem para outro. E a gente fala, né, que quando a estética ela é o plano B, ela não vira o plano A, né? Não vira. Então, não tem vira. que ter muito foco nela, né? Tem que ter. Eu entendo que no começo é essencial Sim. que isso seja feito, né? A não ser que a gente venha de um berço de ouro, é impossível a gente largar a mão de tudo e já abrir um consultório, enfim, isso não acontece, eu acho que com 100% das pessoas. Mas, em maio do ano passado... eu tive a excelente notícia, hoje eu falo que é uma excelente notícia, que eu tinha sido demitida. E aí, desde então, eu decidi focar 100% na estética. E foi muito surpreendente, porque eu falo que o medo que eu tinha de deixar o hospital, porque eu tenho salário fixo, eu não sei quanto que eu vou faturar na enfermagem, e não sei o quê, eu não tenho cliente nenhum. E aí, o meu primeiro mês, eu parei, quando eu fui fazer a soma do faturamento, eu falei, não é possível. E aí, desde então, eu nunca tive mais medo. Segui e estamos aí até hoje. Eu acho que as pessoas têm muito medo, né, de largar o CLT justamente por isso. Do medo, né? É o medo. Porque o medo, a gente fala que o medo, ele tem duas vertentes. Ou ele te paralisa, ou ele te joga pra frente. No teu caso, foi bom, porque te jogaram pra frente, né? Imagina se não te joga pra frente, pois né? Eu estaria talvez até hoje. Até porque hoje no hospital. Meu pensamento era assim, quando eu chegar a X faturamento, eu saio. Quando eu chegar a Y faturamento, eu saio. Mas eu nunca ia chegar naquele faturamento, porque eu não tinha tempo. Eu não ia ter tempo para aquilo. Porque tem que se dedicar. Tem. Então, eu falo que foi muito bom. Isso. Ô, Ju, fala pra mim. Cidade que você é e como que tá hoje na estética? Tudo bem? Eu sou de Tambaú, uma cidade aqui pertinho, com 23 mil habitantes somente. Sou enfermeira há 18 anos. E a minha transição aqui para estética, né, é um pouquinho, né, igual a Lara falou. Trabalhei já em diversas áreas da enfermagem, concursada, e foi assim, né, foi tudo muito no susto. Trabalhei já em psiquiatria, Hospital do Estado, trabalho na Força Aérea, e assim, foi... o estopim mesmo foi a escala de trabalho noturna, fazer 24 horas, plantões de 24 horas. Então, foi o que eu acabei decidindo a procurar a especialização de estética. O meu marido, um incentivador, porque, né, já tinha uma filha, agora tá vindo outra aí. Então, falando assim, até quando esses plantões, até quando essas escalas de 24 horas? E a enfermagem, assim, muito gratificante, amo minha profissão, mas
trabalhar ali, né, em hospital. Infelizmente, a gente tem esses plantões. A gente vai ficando mais velho e a gente vai vendo que a gente vai cansando. Mas o estopim mesmo foi que eu tive um acidente, né? Foi aí que eu decidi mudar. A gente sempre tem medo, mas assim, foi como eu comecei a repensar a minha vida. Tive um acidente saindo de um plantão de 24 horas e ainda fui transferir um paciente para fazer um exame. E aí, depois desse acidente, que foi no final de 2023, eu já estava terminando a pós, foi que eu falei, eu vou seguir, porque vou iniciar. O medo era bastante, porque a estabilidade de um concurso deixa a gente assim, pode ser que você nem ganhe tanto, mas você tem essa estabilidade, então você se sente, né, naquele conforto. Mas foi pelas escalas de trabalho mesmo. E eu sou de Tambaú, a cidade é muito pequena. O meu medo era esse, porque como eu ia ser acolhida, né? Uma cidade pequena, de 23 mil habitantes, será que teria espaço para mim, né? Então eu ficava assim. Mas eu enfrentei, tive coragem, né? E abri uma clínica faz 6 meses, né? Comecei já faz 1 ano, atuava numa outra sala, né? Parceria, né, com uma físio até, e a gente dividia a sala, só que aí eu fui percebendo que os horários disponíveis para mim estavam ficando muito pouco. Foi onde que, né, eu fiz a clínica. Eu lembro um dia que você veio fazer um curso comigo, que você falou assim, eu tô para inaugurar a minha clínica. Não foi? Foi. Aí eu vi a inauguração e assim, é uma mega clínica em Tambaú. E isso também, né, as pessoas de Tambaú me acolheram muito bem, sabe? Assim, eu falei assim, uma cidade pequena, e assim, fui abraçada pela cidade, porque vários clientes gostaram e falaram, nossa, que investimento. E foi o que eu pensei, eu falei assim, vou fazer uma clínica aconchegante para receber, né, o cliente aí da melhor forma. E investi muito em cursos, você foi uma das, né, pessoas que me ajudou muito, né, perder essa insegurança do começo. E eu tô aqui, tô muito feliz e eu vejo que a estética agora é o caminho, é meu futuro. Acho que depois que a gente entende sobre o empreendedorismo, sobre tudo, fica mais fácil. Que eu acho que quando a gente sai de uma pós, é muita coisa. Eu teve um vídeo outro dia da Lara assim, ó. Alguém manda você fazer um vídeo, você faz. Alguém manda você fazer um curso de marketing, você faz. Alguém manda você fazer, né, um curso de mensagem, você faz. E no final, não era nada daquilo, né? A gente tem que pensar fora daquela situação, né, Lara, para poder entender. E o pior é que, assim, infelizmente, essas fases a gente tem que passar, né? Senão a gente nunca vai saber qual o caminho. Então, ninguém sabe empreender, ninguém é ensinado a empreender. Na escola, a gente não é ensinado. Então, você tem que ir aprendendo, e todo mundo tem a fase. Eu falo que por muito tempo, principalmente o ano passado, quando eu fui demitida, que eu precisava fazer da estética o meu ganha-pão de 100%, eu lembro que eu me enfiei em 500 milhões de cursos. Paguei caríssimo, porque eu falava, eu preciso de... É bem igual a trajetória. Eu preciso de um passe mágico que vai me fazer faturar X até quanto tempo? Não existe. Porque o começo, você tem que passar pelo começo. Todo mundo tem que passar pelo começo. E todo mundo acha que o começo a gente tem que, né? Eu tinha esse pensamento, eu tenho que estar perfeito, eu tenho que estar 100% antes de iniciar. E aí fui procurando as clínicas, fui procurando os cursos, querendo fazer curso para iniciar. E não vai estar, né? Quando a gente sempre começa, a gente não vai estar 100%. E é o processo, né, Carol? Eu acho que nem todo mundo tá 100% pronto sempre, né? Eu acho que é o que eu falo, é a prática, né? A execução, o tempo, para poder alinhar tudo. Porque não dá. Ninguém começa, assim, 100% confiante, 100% de que vai dar tudo certo. Tem que arriscar, né? Não tem jeito. Mas eu acho que isso, no fundo, é bom, porque a gente sempre tem que ter uma insegurançazinha pra sempre estar estudando. Exatamente. Porque se a gente sempre tá estudando, a gente vai conseguir. Se tem uma coisa que eu aprendi, a nossa profissão ela é muito ampla, né? Então, a gente tem aí enfermeiros intensivistas, auditores do trabalho, pediatria, UTI, enfim, né? Tem um monte. Mas a estética, você tem que estudar todo dia. Tem. E diversas coisas. Não é só a assistência, porque a nossa assistência é diferente. É diferente. Mas é estudar marketing, é estudar financeiro, é estudar gestão empresarial. Pessoas. É muita coisa. Pessoas, perfil comportamental de cada paciente. Então, é muita coisa. Nossa, vou compartilhar uma coisa muito legal para vocês. Eu fui convidada para dar uma palestra na USP, dia 10,
para a enfermagem. Ai, E que legal. eu fiquei, assim, muito feliz, sabe? De saber que é uma instituição tão grande tá abrindo uma liga para enfermagem estética. Olha só. Então, eu fiquei muito feliz de ter e de estar começando, porque hoje a gente quase não encontra, né, Não. nas faculdades, nas universidades. Então, isso foi muito legal. Então, eu acho que é importante a gente sempre abordar, eu acho que falarmos dos nossos processos, né, igual eu vou estar levando esse tema para lá, para falar como que o enfermeiro chega, né, para ser enfermeiro esteta, né, qual que é o passo a passo dele, que é primeiro fazer uma pós-graduação, uma especialização em estética, que tem que ter as 100 horas, né, de aula prática, que muita gente acha que é só fazer uma pós, ou a pós que aparece ali em primeiro no Google, né, qualquer uma. A gente tem que tomar muito cuidado com as armadilhas de cursos falsos, né, que tem aí. Eu mesmo, recentemente, no intuito de querer fazer um mestrado correndo, porque eu precisava desse mestrado, pensei, nossa, eu vou do jeito mais rápido, mais prático. Pá, achei lá um que aparecia em primeiro lugar. E eu descobri que quem aparece em primeiro lugar são as pessoas que pagam para estar em primeiro lugar. Não significa que ela é boa 100%, né? E isso acontece também no nosso meio, viu, gente? Não é porque uma pessoa está em primeiro lugar que ela é 100% boa, né? A gente vai aprendendo isso. É igual o Top of Mind, né? A pessoa paga para estar lá. Exato. Então, eu, na correria, eu pedi para entrar nessa universidade, eu acabei descobrindo que essa universidade não é nem vinculada ao MEC. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com essas armadilhas, né? Perguntar a pessoas que já estão fazendo, e você não acha a informação, é complicado, viu? Mas a gente ainda está sujeito. Mas hoje, principalmente na parte de pós-graduação e de cursos, a gente tem muito feedback positivo, pessoas que realmente fizeram, né? Então, que tem depoimento. Eu acho que é legal o aluno entrar em contato, de repente, mandar um direct, né? Eu acho que foi com você, uma aluna da pós, né? Foi. Mandou, né? Mandei mensagem para saber se realmente existe, se realmente acontece. Eu acho que isso é válido também, né? Certificar. Quando a gente fala de base, né? A gente precisa falar de registro, legalização, atualização e como ganhar experiência no começo sem ter clientes. Qual que foi sua tática? É que, na verdade, quando eu encontrei a Gra, né, eu vou falar já a princípio, quando eu a encontrei. Ela olhou pro meu perfil, assim, pra minha rede social, e ela falou assim, Carol, o que é que você quer transmitir com a sua rede social assim? E aí eu comecei a pensar, eu falava, gente, mas o que ela quer dizer com isso, né? O que ela quer dizer com isso? E aí eu comecei a pensar o porquê que ela tinha falado isso. E aí eu comecei a achar algumas alternativas, algumas respostas. E aí a Gra falou, Carol, você só tem coisas pessoais na sua rede social. Você não trabalha a sua parte profissional. As pessoas não vão saber o que você faz. E aí eu comecei a olhar meu Instagram com outros olhos. Aí eu falei, realmente, existem pessoas que me conhecem, mas não sabem quem eu sou. E o que adianta? O que eu vou passar através das minhas redes sociais para essa pessoa? E as pessoas me encontravam e falavam, Carol, mas você é o quê? Você faz o quê? Que procedimento você faz? E eu ia ver, elas estavam me seguindo. Então, eu abri bastante, eu acredito, a minha mente em relação a isso. E eu fui mudando um pouquinho o meu posicionamento. Claro que não 100%, né? Porque hoje eu vejo a rede social da Lara, eu vejo a rede social da Gra. E eu vejo que, assim, é muito bem alinhado, muito bem certinho. Mas eu tô começando. Eu acho que aos poucos a gente consegue ir alinhando isso. E assim, a Gra vê que atende bastante, né? A gente atende bastante, a gente tem bastante paciente. Só que às vezes acaba que quando a gente não tem aquela prática de ficar batendo foto, de ficar mostrando sua rotina de atendimento, você esquece. E, na verdade, é aquilo que a gente precisa, né? A gente precisa mostrar que a gente tá ali naquela prática todos os dias. O paciente precisa ver, as pessoas precisam ver. E eu tenho mudado um pouquinho, né? Em relação a isso. E aí, ela conversou comigo a respeito de marketing e tudo mais, que a gente precisa ter um feed um pouco mais organizado, um feed um pouco mais bonito. Mas, assim, ainda tem muito a se melhorar, né, Gra? Na verdade, a gente tem sempre que estar pensando para quem
para quem eu quero Público. vender? Uhum. Quem vai ser o meu comprador? Quem que é o meu público, Tudo é né? estratégia. Quem que é o meu público? Eu fico pensando, eu sou muito, eu não sei vocês, mas eu adoro ir em salão de beleza, restaurante, para ver como que é o atendimento, Uhum. sabia? Por exemplo, saber qual que é a estratégia dele de agradar o cliente, como que é o atendimento ali naquele lugar, se gerou, tipo, se me deu vontade de voltar lá, se não deu. Outro dia eu fui cortar cabelo numa moça e é interessante. E aí, eu vi que ela tava um pouco atrasada ali pro meu horário. E aí, ela pôs uma moça para lavar meu cabelo. Gente, mas a lavada do cabelo valeu pelo corte, pela demora. Porque aí ela me pôs, aí ela massageou e fez massagem. E eu percebi que ela pôs o som do salão ambiente e todo mundo falando baixinho. Aí eu falei assim, nossa, já volto aqui semana que vem. Então, tá vendo como que é tudo detalhe? E às vezes a gente consegue trazer essas coisas pra gente, né? Pro nosso atendimento. A experiência do cliente, ela é muito importante, Uhum. né? Tudo que é sensorial é importante. O cheiro da clínica, como ela é atendida. Desde o WhatsApp, né? Isso começa. Eu tenho pacientes que eu pergunto assim, mas o que te trouxe até aqui? Ah, o WhatsApp. O WhatsApp, porque eu fui muito bem atendida, não foi uma coisa que, quanto custa tá aqui. Automático, né? E isso é uma coisa que é muito importante de ser dita, porque eu sei que às vezes os pacientes chegam, mas eu quero saber quanto custa o preenchimento labial. Gente, eu não vi o seu lábio, eu não vi o seu nariz. Eu preciso te conhecer, eu preciso saber, porque o seu nariz não é como o dela, a sua boca não é como o dela. Eu preciso que você venha até aqui pra eu te ver, pra eu te avaliar, pra gente saber qual que é o melhor caminho, né? Eu sempre brinco com as minhas pacientes, você não é um boneco, eu não vou fazer nenhum experimento em você. Então, eu preciso que você realmente venha pra eu te conhecer, pra gente saber como que tá, o que tem que ser feito, pra aí sim eu te passar. Não, a gente vai fazer isso e aquilo e vai ficar bom. Ou senão, olha, o que você tava pensando em fazer não vai ficar legal. Então, é importante, porque eu sei que muita gente também sofre com isso. Mas só chega gente perguntando o preço. Exato. E isso também começa lá no posicionamento. Exatamente. Então, é desde o seu posicionamento lá no Instagram. O seu Instagram, às vezes, tá posicionando que só quer preço. Ela tá procurando o mais barato e ela tá querendo saber quanto você custa, né? Agora, se ela entender o seu valor, aí é completamente diferente. Né? Eu também acho. Eu acho que além do posicionamento, a fala, a escrita no WhatsApp faz muita diferença. Saber, por mais que a pessoa chegue até você, por exemplo, doutora, qual que é o valor do Botox, né? Vamos falar Botox em vez de toxina, que é o que a maioria fala, né? Qual que é o valor do Botox? Se você vai ali e passa o valor, pronto, virou, por exemplo, uma pessoa que tá andando na rua, entra numa loja, quanto que custa esse tênis? Quanto que custa esse tênis? Quanto que... Agora, se você traz, preço, né? Se você traz essa pessoa, oi, tudo bom? Você já fez alguma vez? Qual que foi a sua experiência? Você gostou? Você não gostou? Né? Você já foi atendido aqui? Né? E aí, trazer essa pessoa para perto, porque a pessoa, ela se conecta, né? Primeiro, com a gente, para depois comprar o nosso procedimento. Sim. Isso é verdade. Né? Então, esses dias a gente observou, né? A gente deu um curso esses dias e deu muita paciente modelo, mas muita mesmo. E aí, a hora que ela chegava, ela falava assim, ai, porque eu te sigo no Instagram, porque, ai, menina, você é igualzinha. Eu achei muito legal, por quê? Além da gente usar o mesmo material que a gente usa em consultório nos pacientes, elas ficaram muito felizes, sabe? De estar ali, de ver que é a mesma coisa, que a gente não é um personagem, né? Que a gente é aquilo que realmente a gente parece. Eu acho que isso faz diferença, né? Faz. E dentro das redes sociais, para quem trabalha com isso, é muito importante, né? Eu sempre falo, é você ser verdadeiro, né? Não é... Infelizmente, a gente vê muito isso hoje. A pessoa aluga carro, compra bolsa de luxo, isso e aquilo, pra se enfiar dentro da Hoff, né? Falando na Hoff em geral. Porque a Hoff é luxo, a Hoff é isso. A Hoff realmente, né? É um mercado de luxo, vamos dizer assim. Porém, se você passar algo que você não é pro seu paciente, você não vai nem conseguir sustentar essa pose que você tá querendo vender, que não existe. E não adianta, as pessoas não se conectam, elas se conectam com quem você é. E eu falo que tem público pra todo mundo, tem gente que se conecta mais com uma pessoa, mais com outra. Sim. E a pessoa vai por você, realmente, porque... Rinomodelação, preenchimento labial, qualquer pessoa faz. Agora, o seu atendimento é o seu atendimento. O seu resultado é o seu resultado. Exatamente, eu penso da mesma forma.
Da mesma forma. Eu acho que assim, não, mas eu acho também que os pacientes estão mudando um pouco. Eles estão querendo ver Valores. a estética como um autocuidado. Sim. A estética Também. já entrou como um cuidado. Também. Então, assim, já Saúde, faz né? parte da rotina, É. da saúde. Querem envelhecer bem. E aí, eu percebi, no começo, eu tinha tive um pouco de dificuldade no Instagram. O primeiro vídeo, nossa, foi um parto. É assim que Mas acontece. depois eu comecei a falar Natural. com naturalidade, assim, e se sair errado, Tá tudo entendeu? bem. Que foi. E assim, passar dicas do dia a dia, porque para a pessoa entender que assim, é muito amplo, né? É muito Exato. amplo, esse cuidado com a pele é muito amplo, a estética é muito ampla. Então, foi onde que eu percebi que começou a ter mais trocas. Uhum. Então, a pessoa não pergunta mais só valor, começa a perguntar, e esse procedimento? E aquele procedimento? Acontece isso mesmo. Entendeu? É, E aí, a acontece. gente começa a explicar a diferença dos procedimentos, Sim. aonde que vai tendo o interesse, né? Sabe o que eu deles. observei também que tem mudado? Antes, muita gente, como a maioria dos profissionais não cobravam consulta, e eu acho que isso tá mudando também, isso tem sido muito positivo. No começo eu também não cobrava. Mas eu acho que isso tem sido muito positivo, porque agora as perguntas qual o valor da consulta? Entendeu? Da sua É. avaliação. Eu quero agendar uma avaliação, qual que é o valor? Ela passa skincare, home care para casa? Então, isso tá mudando. Principalmente assim, ó, eu tenho observado, às vezes eu pego o celular que a secretária fica e ela, né, mandando mensagem, eu falo, olha que bacana, as pessoas estão começando a se conscientizar. Não é porque, né, a gente vê isso muito nas franquias, né, não tem cobrança de consulta, vai lá a qualquer horário e é atendido. Mas nós não, né, nós estudamos, fizemos aí especialização, vários cursos, né, se a gente fosse aí contabilizar em curso, vamos fazer uma conta, que eu adoro fazer conta. Quanto Deus. você acha em média que você já gastou com curso? Eu chuto Nossa. baixo, uns 70 mil. por O meu baixo. dá muito mais do Muito que o valor mais. da especialização. É, Foi dá muito muito curso. É já. muito. Se a gente for pôr na ponta do lápis, a especialização é o mais barato. É o mais barato. É o mais barato. Eu falei né? assim, falei, especialização é o mais barato. Exato. E olha, às vezes eu tenho queixa assim, nossa, mas tudo isso para fazer uma especialização. Aí eu falo, tudo isso referente a quê? Né? Porque a hora que você finalizar, 2 pacientes que você atender, Você pagou você pagou inteira. inteira a sua especialização. Ou às vezes um Né? full face que você faz, Paga. você pagou, É. pagou Só a que especialização. 2 coisas que me chamou também a atenção essa semana. Eu atendi uma futura aluna, não sei se vai ser futura aluna, mas as pessoas têm vindo muito assim, ó. Eu cansei de fazer limpeza de pele, cansei de drenagem, e eu vi que toxina, preenchimento, fios e bioestimulador é o que dá dinheiro, e eu quero fazer isso. E o que eu percebo? Quando a pessoa, ela vem pelo dinheiro, não dá certo. Não. Tá? Primeiro, tem que gostar daquilo que faz. Segundo, né? Estudar, né, Lara? Bastante, estudar muito, né, Carol? Não adianta vir pelo dinheiro. O dinheiro tem que ser consequência daquilo. Porque senão não dá certo. E aí tem tudo. Se a pessoa não tem eu falo, a cara da Hoff, né? Tem que... Claro, gente, não tem jeito. A gente não pode ser hipócrita. Tem que vestir bem, sim, Tem. porque o teu cliente vai observar o que Vai. você veste, o que você usa, até Se o você se perfume que cuida. você usa, se você se cuida, porque o que ele quer? Doutora Juliana, você fez seu lábio? Eu quero também. Ai, eu eu quero fiz, também. também. Quem será? Eu quero também. Doutora Lara, eu quero essa pele de pêssego. Mas assim foi mesmo. isso que aconteceu. Uma das clientes agora falou assim, olha, eu vim porque eu vi sua pele. Sua pele é muito bem cuidada, eu quero ter uma pele como a É sua. isso, é Eu sobre falei, isso. acontece. E olha É. que ainda procedimentos invasivos eu estou suspensa por um tempo. Então, Ju, e olha que sucesso. E eu vi que você tá com uma linha lá de produtos, né, que você também oferece no home care. Eu achei isso muito legal, né, um plus, né? Foi assim, a pessoa do Instagram que me achou, ofereceu, falei, olha como que tá, né? O Instagram nem é tão grande, assim. E aí, eu achei super interessante, porque tem muitas dúvidas, né? Por mais que a gente explique, tem que passar um passo a hidratante, passo. tem que não sabe qual, aí a gente indica. Aí eu Exato. falei, foi uma estratégia já estando ali, a pessoa já sai da consulta, já com aquela indicação, Sim, né? sim. E E eu É acho legal. assim que também você vê o paciente como um todo.
Não é só você tratar ele em seu consultório, você vê além disso, né? Você explica pra ele como fazer tudo em casa e não deixa ele ali sem nenhuma opção, né? Dá pra dar uma continuidade aí no tratamento. Eu acho que ótimo. nem muitos do tratamento, esse da estética regenerativa que veio, tudo, né? O PDRN. Sim. Então, eles fazem um tratamento no consultório ali, mas eles querem alguma coisa. No entanto, que chegou agora, essa semana eu vou lançar o sérum de PDRN. Que legal. Porque você já faz o procedimento no consultório e E já usa leva em o skincare casa. em casa. Leva pra Pra já casa. dar Legal, continuidade. Então, eu falo assim, a gente tem sempre que estar aprimorando. Tem. E é importante o paciente entender isso, né? Que a gente Sim. faz o tratamento em cabine, mas é de extrema importância o que ele Cuidado faz do em consultório pra casa. fora. Então, o que ele usa de skincare, se ele toma água, se ele se alimenta bem. Porque não tem toxina e preenchedor que dure uma alimentação mal feita, uma pessoa que Igual que eu falo, não que os bebe água. bioestimuladores, isso é clássico, que a gente percebe a diferença do resultado daquela pessoa que tem uma alimentação com vitaminas, com proteína, que, né, não fuma, do que o resultado com aquela que não tem. Sim, com certeza. É nítido, é nítido dá a uma gente... diferença. É evidente, só que eu penso assim, ó, a gente tem que pôr a consciência para o nosso cliente, alinhar muita expectativa, né? Porque quando a gente alinha a expectativa, não tem problema. Então, olha, vai ficar bom, desde que, vai ficar legal, desde que. Porque o desde que, ele vai colocar para pensar, opa, o desde que vai ficar comigo. E se eu não fizer... eu tenho minha corresponsabilidade. Porque você vai falar ali com os assim, não, eu procedimentos. fiz um bioestimulador lá com a doutora e eu não vi resultado nenhum. Por quê? A gente não falou pra ele. Por exemplo, olha, se você não tomar água, se você não isso. E eu falo que não é não só falar, às vezes a gente tem que pegar o escrito e mandar áudio aí. Você porque tá se cuidando, por mais que né? a gente fale, né, Gra? Porque a gente sempre reforça, né? Todo mundo lê e fala as orientações. Mas às vezes o paciente, ele não tá ouvindo, ele não tá Não. prestando atenção. Aí ele volta no retorno, nossa, doutora, mas olha, eu te falei durante a sua consulta. Ah, mas eu não lembrava disso. Então aí a gente tira foto, né, e manda no WhatsApp pra ele ter registrado ali de que tudo isso foi passado e muito bem alinhado. É muito engraçado que a gente vai aprendendo isso conforme o tempo, né? Tipo, tudo Somente que você tem que falar, e o que você não deve falar, e o que você tem que falar muito. A gente vai aprendendo isso muito com o tempo. Então, falar e refalar pro paciente que o bioestimulador de colágeno não vai ser dali 30 dias que ele vai ver um resultado. Vai ser, coloca pra ele que é daqui 6 meses. Acrescenta, joga pra aumenta. frente. Porque se ele vê algum resultado antes, ele vai falar, gente, aquela doutora é muito boa. Boa. Ela falou pra mim que só com 6 meses, deu 2 meses, minha pele tá linda. Então, é sempre igual- jogar essa expectativa pra igual frente. toxina. A toxina, de um dia pro outro. A toxina, quando eu comecei a atender, né, a gente não tinha esse hábito de falar, porque a gente acha que o paciente sabe. Só que o que eu tenho aprendido muito na graduação, com a pós-graduação? O óbvio precisa ser dito sempre. o tempo todo. Tempo todo. Até coisas que a gente acha assim, não, isso não. Ah, isso sim. Você pode ter certeza que isso sim. Então, se você falar pro teu paciente que a toxina botulínica dele vai começar a agir depois ali de uns 10 dias, vamos jogar para 10, porque se começar com 4, tá jóia. Se começar com 5, perfeito. Porque senão ele vai sair do seu consultório assim. Minha toxina não tá fez pegando, não tá pegando. Isso me lembrou uma paciente que eu sempre, independente se a paciente já fez ou não, eu explico pra ela. Eu falo pra ela, você vai começar a travar, ó, hoje é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, lá pra quarta-feira vai começar a travar, tá bom? Tá bom, com 15 dias você vai voltar, porque aí sim a gente vai ver o resultado. Se precisar reaplicar algum ponto, a gente reaplica. Fica tranquila que às vezes uma sobrancelha vai subir mais do que a outra nesse período. Legal. Pode acontecer tudo, tá bom? Tá bom. Juro, gente, a paciente chegou no carro. Já te manda mandou. foto? No carro. Ela me mandou um áudio. Eu falei, uai, será que aconteceu alguma coisa? Fui ouvir o áudio. Ô, Lara, eu tava olhando aqui no retrovisor. Eu tô com ruga ainda. Aí você está com ruga. E Tem você vai ficar até 15 bastante. dias com essa ruga. Tem bastante. E daqui a pouquinho só que ela vai parar. Eu expliquei. Ah, tá. É que eu achei que já travava na hora. Isso porque a gente fala. Fala. E é verdade tudo, né? Sempre, é igual a crio. A crio também, a gente faz protocolo de criomodelagem de criolipólise lá na clínica. Já vi diversos pacientes meus me mandarem mensagem, até mostro pra Gra, eu falo, Gra, olha aqui. Porque a gente sempre explica, né, Gra? Olha, vai demorar, tem um tempo certo pra acontecer, né, a apoptose, pra acontecer a cristalização do adipócito, pra acontecer aquela varredura, né, os macrófagos virem fagocitar. Explico tudo bonitinho, gente, até o fisiológico, que às vezes eles não entendem, a gente explica.
Gente, assim, ó, 2, 3 dias. Nossa, mas assim, eu não vi resultado nenhum. Eu falo, tem que ter paciência, tem que esperar. Geralmente é com 30 dias pra você ver um resultado bacana, né? A gente alinha tudo. Mas eu acho que assim, ó, hoje a gente tá vivendo um mundo muito imediatista. Muito. Muito. E eu tenho percebido que muitos vão na internet e veem assim, vamos supor. Eu acho legal muitos profissionais darem dica, eu acho que isso é legal, mas tem aquele cliente que só vive da dica, né? Só. Ai, peraí, a Gra falou da Princípia, deixa eu ir lá comprar a Princípia. Ai, a Juliana falou da Cosmo, deixa eu ir lá comprar a Cosmo. Aí aquela pessoa tem uma prateleira com vários e não sabe qual que usa. Às vezes com o né? mesmo princípio ativo. Então, se às vezes ele economizasse em algum produto e agendasse uma consulta, né, ele teria melhor uma orientação, né, para usar os produtos. Porque eu recebo, às vezes eu gosto de farmácia, eu tô adorando de farmácia. Aí eu acho o negócio lá da Princípio, compro filme, aí me manda assim um direct. Ai, já comprei esse, achei aqui perto de casa. Eu pensei, será que tá sabendo usar, né? Porque tem que saber, e às vezes não é para aquela pele, né, não tem indicação. Sim, com certeza. Então tem tudo isso. E sem contar também aqueles antes e depois que a gente vê que são lindíssimos, porém as pessoas não entendem, os pacientes são processo, leigos. né? Que teve um processo, que às vezes aquela harmonização não foi na primeira sessão, ela demorou 6 meses pra chegar naquele resultado. Ela inchou, ela ficou roxa. E aí eu acho muito engraçado que quando eles fazem uma cirurgia plástica, eles acham lindo postar o dreno de macaquinho, toda inchada. Agora a boca inchou. Ai, dá uma máscara pra mim? Deixa eu ir embora de máscara. É assim mesmo. Então, eu sempre explico pros pacientes. Pode ficar roxo. Pode ficar roxo mesmo. Ou pode ser que não fique. Pode inchar, ou pode não inchar. Depende. Não tem como a gente saber. Prever, né? Não tem como a gente saber. Mas é muito engraçado isso, porque eu sempre faço essa analogia com eles. Quando você vai colocar um silicone, o resultado não vai ser imediato. Você vai ficar inchada, você vai sentir dor. Então, espera que seu procedimento estético é a mesma coisa. Sabe o que eu tenho muito, assim, expectativa, que a gente tem que deixar muito bem alinhado, e eu gosto de alinhar até na recepção, antes de entrar pro consultório, rinomodelação. Porque o paciente de rinomodelação, ele vem para nós com a expectativa que o nariz dele vai ficar fino e bem compactozinho, igual uma cirurgia. O que eu já falo ali de cara para ele? Primeiro, às vezes nem a cirurgia vai chegar ao 100%, né? O ácido hialurônico vai modelar o seu nariz. O que o ácido vai fazer? Vai dar uma falsa impressão, onde bate a luz, que ele vai ficar fino. A gente consegue dar uma levantadinha, mas a estrutura aqui de asa nasal, a gente não mexe, a gente não vai trabalhar com lâmina, nada, é só uma seringa e uma agulha, né? Para ele saber que se ali a gente entregar 80%, ele vai estar esperando 20%. E aí, a hora que ele vê, ele fica surpreendido e gosta do resultado. Do que a gente fala, não, senta aqui, vai ficar fino, lindo, reto, esculpido, igual uma cirurgia. Não vai, né? A cirurgia é uma coisa, eu acho que a gente tem que respeitar. E aquele paciente que eu acho também que é cirúrgico, eu falo, olha, é cirúrgico, não cabe ácido hialurônico, né? A gente tem que ter essa consciência também. E aquele que realmente o ácido vai ficar bom, a gente faz. Mas aquele que não tem, né, Lara? A gente tem que ser a gente tem que ser sincero para os nossos clientes. Ainda mais nariz, né? Que muitas das vezes a gente não vai conseguir chegar no resultado 100% em uma sessão. Então, eu sempre explico para os pacientes que procuram pela rinomodelação. O seu nariz, principalmente aí que eu preciso fazer a consulta com você, eu preciso te ver, né? Pra saber, porque a gente precisa pegar, eu preciso saber se tem espaço pra esse ácido hialurônico. Porque tem paciente que a ponta é bem durinha e não vai caber ácido hialurônico ali. Então, não tem como eu te entregar um resultado excelente, né? Esperado, e às vezes, talvez, nem seja o que você queira. Então, eu sempre falo, nariz, às vezes eu vou precisar de 4 sessões pra deixar seu nariz bom. Então, vamos com calma, vamos colocar... É uma área que tem mais risco, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Não é só pela necrose, mas sim por compressão de vasos. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado e ser feito com calma. Então, é importante que o paciente também entenda isso. Essa semana, uma senhora teve comigo e ela me mostrou... E o questionamento dela foi o seguinte, ela fez uma rinomodelação e de imediato, ela falou assim, nossa, eu adorei o imediato. A hora que ela me mostrou a foto do imediato, já tava com intercorrência. O imediato tava bem avermelhado, assim, muito todo o nariz. Eu falei, então, mas esse imediato aqui que você gostou, esse aqui é uma intercorrência, tá
tá muito vermelho, tá diferente, não tá tendo irrigação aqui, né? Tá estranho. Aí ela falou assim, realmente, depois eu voltei no consultório, a médica aplicou algumas coisas aqui, e aí, sabe o que percebi? Sumiu tudo. Aí eu fui explicar, falei, olha, provavelmente ela aplicou uma hialuronidase, diluiu todo, quebrou todo o ácido hialurônico e voltou a ser o que era. Eu falei, mas ainda bem que ela aplicou. Falei pra ela foi uma boa profissional de ter aplicado, né? Pra ela também não ficar assustada, né, quando a gente fala de intercorrência, mas que a profissional teve uma boa conduta também, né? Eu acho que não cabe a nós também, eu acho que a julgar o outro jamais. profissional, Apontar, né? isso é Apontar, julgar, a gente recebe muita coisa, principalmente em dias de curso, que eu falo, meu Deus, mas em momento algum a gente pergunta, aonde você fez, ou com quem você fez, não. Se a pessoa fez, foi uma opção dela e pronto, acabou, né? A gente tá ali pra resolver a questão, né? Bom, vamos falar de uma polêmica? Porque a gente gosta de polêmica. Bom, recentemente, a gente tem uma legislação de 2016 que fala sobre a atuação do enfermeiro na estética, né? Falando o que é permitido. E aí, depois, em 2020, veio alguns vetos, como laser, criolipólise, e esse veto tá mantendo, ele não mudou em nada. O que a gente entende pelo conselho? Nós podemos atuar com nomes que são realmente de base. Por exemplo, não está permitido peeling, mas o permeamento cutâneo, né, com ácidos, você pode, é permitido. Esfoliação química. Esfoliação química, você pode. Né, a intraderma é proibida, mas você pode trabalhar com a indução cutânea para enzimas, para gordura localizada. E é isso que, às vezes, os profissionais não entendem. Por quê? Não pesquisam e não estudam o nosso conselho, né? E aí, recentemente, saiu a nota do CRM, né, Lara? Sim. Falando que nós estávamos proibidos. Aí eu pensei assim, bom, se não vem do Corém e nem do COFEM, nada me abala. Nada me abala. E aí, pontua a tua opinião. Não, a minha opinião é que, infelizmente, esse é um conselho muito sensacionalista, né? Isso a gente não pode negar, que eles sabem fazer matéria muito bem feita, sensacionalista. E foi exatamente isso, né? Quando eu li aquela matéria, porque ele foi feito lá dia 25, né, do 3. E essa semana que ficou mais em alvoroço. Mas eu já tinha lido e eu vi que realmente era a resolução antiga, que eles pegaram, vocês não podem fazer depilação a laser, peelings, não sei o que lá, Eu falei, mas isso daqui não é novidade pra ninguém. Todos os enfermeiros já sabem, né? E ontem, como tava tendo muito rebuliço nos grupos, eu recebi muita DM nos comentários do TikTok, saiu tal matéria, não sei o que lá. Eu falei assim, eu preciso de uma informação. E, infelizmente, também, óbvio que o nosso conselho não é perfeito, né? Eu acho que nenhum conselho é. Sim. Mas a gente fica carente dessas informações rápidas. E aí, eu liguei para um grande amigo meu, Diego Ícaro, e falei assim pra ele, eu preciso de uma informação, com quem eu falo? E aí, ele falou assim, vou te mandar o contato do presidente do Corém, Dr. Sérgio, liga pra ele que ele vai te explicar tudo. E aí, eu liguei pra ele, a gente conversou por telefone, e ele falou, Lara, fique tranquila. Inclusive, ele comentou que essa semana toda eles discutiram muito sobre enfermagem estética. Eles estavam em Brasília antes de ontem falando sobre enfermagem estética, porque eles querem também que esse veto caia, né? De fato, que a gente possa realizar esses procedimentos. Porque eles entendem que a gente tem sim habilitação para fazer isso. Porém, ele falou, o buraco é mais embaixo. Tem muitas coisas por trás, interesses, né, que a gente sabe que tem. Com certeza. Então, fica bem complicado toda essa questão. Conversei também com a doutora Natália, que é a coordenadora do GT, da enfermagem estética. Ela também falou comigo, falou pra eu ficar tranquila, que nada disso tinha acontecido, que a gente não estava vetado. E aí, hoje, o Corém publicou essa nota oficial. Sim, eu vi. Né, falando que a gente pode ficar preocupado, que segue em vigor aí a nossa lei, que vai seguir em vigor. Até mesmo porque é um absurdo. Venhamos e convenhamos. Um enfermeiro passar um pique, que vai lá no coração. E não poder fazer uma depilação. Não poder fazer uma depilação a laser. Não, é demais. Né, gente? Venhamos e convenhamos. É assim. O enfermeiro passa uma sonda vesical, uma sonda nasointeral, que às vezes pode ocorrer de até pro pulmão ali do paciente, dá uma intercorrência, mas o enfermeiro não pode fazer uma depilação a laser. Isso é um absurdo. É aí que a gente vê que é realmente de interesses, né? Só que é como teve
discussões riquíssimas lá no meu Instagram hoje, inclusive muitas pessoas que eu falo assim, nossa, graças a Deus a gente tem enfermeiros tão inteligentes assim, né, que atuam na estética. E aí mandaram uma coisa que eu compartilho do mesmo pensamento, que é o seguinte, isso fica muito ruim pra nós, da visão enfermeira, para os pacientes. Porque o paciente olha e fala assim, uai, mas eu posso ou não posso fazer com esse profissional? Fica, isso é E verdade. agora, ele é habilitado ou não é? Isso e aí é o verdade. enfermeiro vai perdendo sua credibilidade. Então, são coisas assim que eu falo que realmente não deveriam acontecer, né? Porque... Não deveria nem supor, né? Nem supor. Exatamente. Porque Acaba é ruim. queimando o nosso filme, aí a gente tem que sempre estar ali. E aí foi uma coisa que até o Sérgio comentou. Ele falou assim, nós ainda somos o único conselho que não fomos parar no Fantástico. Então, Sim. ele falou assim, eu faço as coisas muito devagar, realmente, para que isso não ocorra, né? Então, vamos continuar sem parecer no Fantástico. E você sabe uma coisa? Eu vejo muita gente apontando o dedo pro nosso conselho, porque até eu, quando eu era enfermeira hospitalar, falava assim, nossa, saco de Corém, que não sei o que do Corém, que só paga boleto, Corém não faz nada. Mas eu, quanto enfermeira esteta, eu defendo a nossa classe. Por quê? Eu acho que o Corém é muito bom. Muito Sim. bom mesmo. Se você for ver todos os conselhos, os pormenores, o nosso tá muito escrito, é só entrar lá e ler Tá bem, tudo. Tem tudo, tá bem, tem tá bem tudo. determinado. Eu Aquela achei. cartilha, Não, aquela a cartilha cartilha perfeita. tem essa fantástica. Nenhum tem. Gente, a cartilha, Ela te dá o passo a passo. a cartilha tem um passo a passo de como que você começa, o que que você pode atuar, como você abre uma empresa, O Senai que você pode ter. a pós-graduação, né? exato. Que pós-graduação, o que que ela precisa ter? Ela tem tudo, Uhum. né? E às vezes, o que que eu percebo? É mais fácil, agora eu vou falar do enfermeiro, é mais fácil o enfermeiro criticar do que, de repente, pegar uma cartilha e ler. Uhum. Né? E é isso que a gente vê. E também a gente vê, né, a Lara tá mais próxima de mim na parte da informática, a gente conversa bastante desse detalhe. Muitos profissionais querendo apenas só o bônus, Sim. né? Quer ser reconhecido, quer estar nas redes sociais, quer ganhar dinheiro, mas não quer ter alvará da vigilância sanitária, não quer pagar ali... Não quer pagar imposto. Não quer pagar imposto, não quer ser RT, né? Não quer ser responsável técnico, que é uma coisa muito importante. Gente, isso eu vejo que isso só abre portas, Só. né? É para uma pessoa, talvez, ignorante, vai falar, nossa, eu tenho que pagar isso, eu já tenho isso, eu já tenho que... Gente, só abre portas. Essa semana nós recebemos uma Renova. A Renova vai vir fazer workshop para nós. Olha aí. Então, olha que coisa, Interessante, sabe? né? Que interessante, porque a gente tá de portas abertas, a gente faz tudo certo dentro da legislação, né? Tanto na parte de documentação, alvará. Todas as empresas querem estar com profissionais, né? Que tem tudo. Eles não querem profissional que não tem alvará. Qual que é a vantagem de uma empresa vender para um profissional que não tem nada? Nenhuma, É verdade. né? Então, a gente tem que ver Isso muito traz até isso. mais segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. Porque se Deus me livre e guarde, algo acontece. Intercorrência só acontece com quem trabalha, né? Sim, Deixando sim. claro. O importante que eu falo é, não tenha medo da intercorrência. Faça com que você saiba resolver aquela intercorrência. Você sabe fazer o procedimento? Então, saiba todas as intercorrências que podem acontecer e como você pode lidar com aquilo. Mas, enfim, Perfeito. aconteceu uma intercorrência, o paciente te levou para a justiça. Se você não tiver tudo que você precisa, você já perdeu. Perdeu. Por mais Ó, que você esteja certo. Eu tive um problema com uma paciente e você sabe o que me salvou? O termo de consentimento. Porque Tem questão assim. a juíza leu toda a documentação, tinha um contrato, o termo de consentimento, tudo. E lá no termo de consentimento estava escrito que a paciente poderia ficar hiperemiada, poderia ficar roxo, que era tudo resultado do procedimento, né? E aí, na liminar final, ela colocou isso. Conforme escrito em termo de consentimento e assinado pela própria paciente, ela estava ciente que poderia ficar edemaciado, inchaço, e não ocorreu nada de mais do que foi isso. Sim. Então, olha só, e às vezes as pessoas têm dificuldade de implementar isso, né? Não, é de extrema importância toda a documentação. Anamnese, contrato, Termo termo de ficha, consentimento, tudo. tudo tem que ter. E fazer também a evolução desse paciente após ele sair do seu consultório. Sim, A gente sai do hospital, mas o hospital, Não sai da infelizmente, gente. não sai da gente. Porque a sistematização da assistência de enfermagem é pro resto da vida, né?
colocar os diagnósticos, evolução, tem que ter, né? Porque na hora de uma avaliação ou de um processo jurídico, isso tem muita validade, mas muita mesmo, né? E eu acho assim, né, não é defendendo a nossa área, mas por a gente ter tão, assim, o risco de infecção, eu acho que para uma pessoa que é da enfermagem é muito difícil correr, porque a gente está nesse meio, a gente lida com isso, a gente vem de hospital, então, assim, que tem a CCIH atuante, então, assim, a gente, é muito difícil, eu acho que o enfermeiro, diferente das outras, né, classes, ter essa preocupação que a gente tem com o risco de infecção, entendeu? Eu acho que a gente, nesse ponto, a gente sai na frente. Sim, com certeza. A gente vê de um todo. Então, né? Encostar, às vezes, eu vi outro dia agulha em luva. É complicado citar, porque no geral, é no âmbito geral. Não é só, não é na enfermagem. É porque é como a gente vive ali num meio de cursos, de pós-graduação, né? Então, a gente tá ali dia a dia em contato. Então, tem muitas coisas que eu não sei dizer se já veio de, sei lá, de uma falta de atenção durante a graduação, ou se talvez é um... Como eu posso dizer? Acho que um não hábito. Precisa, né? Então, na estética, eu não preciso, né? Às vezes, a maioria, o que eu vejo principalmente, a gente vendo muitos outros profissionais ali com a gente. Tô na estética, eu não preciso. Né? Não preciso pôr luva, não preciso pôr máscara. Jaleco, não preciso. Muitas vezes. Então, às vezes, a gente... Nossa. Por isso que eu falo, às vezes, Jaleco o óbvio precisa ser dito. É o básico. O jaleco é o básico, na minha opinião. Sim. Jaleco, luva, é o básico. Claro que existem terapias manuais que é impossível a gente usar uma luva, né? Pra fazer as manobras, execução das manobras e tudo mais. Mas... Vocês que trabalham com injetáveis, é impossível não colocarem. Inadmissível. Carol, hoje qual que é o seu maior carro-chefe de atendimento? Hoje é a criomodelagem. Maior resultado. Maior resultado, feedback muito positivo e é o carro-chefe. Assim, as pessoas procuram, elas já falam, nossa, aquele procedimento que você postou a foto do antes e depois, eu amei, eu quero fazer. E daí, desse procedimento, eu acho que o mais bacana é que a gente consegue elencar outros procedimentos. Então, assim, a gente tem que dar um tempo de recuperação para os pacientes, mas o paciente, ele quer mais. Então, aí a gente consegue manter o nosso paciente em consultório toda semana, para fazer outros procedimentos de gordura localizada. Sim, mas a criomodelagem, eu posso dizer que é o carro-chefe hoje. E a drenagem também, né? Sim. Que muita gente procura hoje com o lipedema em alta, né? O lipedema tá em alta. E hoje as pessoas têm visto que precisam muito da drenagem. Precisam muito incluir essa drenagem na sua rotina. Então, eu acho que são esses dois. Esses dois procedimentos. E você, Ju, qual o seu carro-chefe de atendimento? O meu é os minimamente invasivo, né? Os injetáveis, preenchimento labial, botox, harmonização de glúteo, que tá bombando bastante. Bacana. E são os injetáveis, né? Ai, assim, a gente tem que focar, né? Eu não foquei, né, na área dos injetáveis. E, graças a Deus, aí tá muito bom. Começou com o Botox em alta. Hoje eu vejo que o Botox tá ali, né, agregando. A pessoa não fica sem... É necessário. É necessário. Mas eu acho, assim, pelo fato de que, assim, muitos reclamam que dura pouco. Acho que é outra polêmica, né? Dura pouco. E a gente tenta lá, muda de marca, muda a diluição. E eu acho que eles viram que tem outros, que nem o bioestimulador, que vai tratar. Nada substitui o Botox, mas... outras formas, preenchimento também, que tá bem alta. Ajuda, né? Eu falo, às vezes o paciente vem só por causa da toxina. E às vezes ele precisa de tantas outras coisas, né? Precisa ali de um bioestimulador, ele precisa de hidratação da pele, trabalhar às vezes um skin buster, um PDRN, pra entrar, né, com a toxina botulínica. A pessoa não sabe como que o skin buster é tão bom, né? Fala assim... E um procedimento, né, com custo mais acessível, que vai colaborar muito aí com a sua pele. Porque mas ainda tem muitos que fazem só botox. A gente tenta conversar. Porque se a gente for, né, se a gente for pensar, né, é mais interessante. Vamos supor, o paciente vem, faz uma limpeza, um microagulhamento se ele não quiser injetável, né, dá pra fazer com microagulhamento. Aí entra com skin buster, que vai hidratar a pele, né, porque às vezes a maioria tem ácido hialurônico. Então ele já prepara pra receber a toxina, né? É fantástico mesmo. Eu acho que é falar mesmo, não tem jeito, né? E você, Larinha? Acredito que boca e nariz seja o carro. E agora tem muita procura de mandíbula.
muita procura de perfil, né? Uhum. Então, Tá aumentando. também. Tá aumentando muito, né? Essa O clientela público- masculina. o público Eles não masculino. deixam postar, mas que eles estão lá, eles estão. exato. O público masculino é estão. interessante. Eles não gostam que postam. E eles mas- vão em horário que não tem ninguém. No bom horário que não tem ninguém, não ficam sem fazer. É muito interessante. Diferente da mulher, que aconteceu uma coisa até engraçada, né? Outro dia eu fiz um bioestimulador. Normalmente, né? Vocês veem, vocês também são assim, né? A gente faz um procedimento, tira foto e pede autorização, né? Porque Isso. assim, para todo mundo entender, a foto só é postada com autorização Sim, do assina, paciente, né? Ele Assim. assina um termo autorizando. E aí, dessa paciente, eu não postei. Só que eu não postei várias outras, porque foi curso e ficou. Aí ela me mandou um direct assim, você não vai postar a minha foto? Não recebi. Porque às vezes eu brinco, às vezes eu falo assim, né? Não, eu vou postar, mas só se ficar ótimo, eu posto aí os melhores. Né? Brinco com os pacientes. Aí ela me mandou no direct. O meu não ficou tão bom. Desculpa. Aconteceu com a Gra. Você não vai postar o meu? Eu pensei, ai, agora? As pessoas esperam, né? Espera Elas a querem. gente Alguns postar. não gostam, outros já querem. As pessoas esperam. Elas querem. Bom, se vocês estivessem começando hoje, o que vocês recomendariam? O que você daria uma dica hoje pra quem tá começando? Eu vou até fazer meu merchan, então. Porque final do mês tem lançamento do meu e-book. Que é como você faturar seus primeiros 10 mil com estética. Ah, Gente, que legal. E vai ter muitas dicas. Na verdade, tudo que eu usei, né? Por esse caminho. Porque eu falo, foi aquilo que eu falei no começo. Investi muito em muitos cursos, querendo uma estratégia milagrosa. E no final a gente vê que não existe essa estratégia milagrosa. É um trabalho de formiguinha. E você fazendo. E hoje, que eu já tenho esse faturamento há mais de não sei quantos meses, até mais, graças a Deus, a gente já sabe como chegar lá e eu acho importante a gente passar esse conhecimento para outras pessoas. Mas eu falo que uma das estratégias que eu mais gosto para quem realmente está no começo, nunca fiz nada, acabei de finalizar um curso, eu falo que a sua primeira paciente vai ser a sua mãe ou a sua avó, sua tia, sua prima, alguém assim. A minha, inclusive, foi minha mãe, né? Que eu fiz o lábio no seu curso. E ela já tá doida pra fazer de novo, preciso fazer, inclusive. Então, assim, a minha dica é, pegue essas pessoas próximas a você. Pra ser um portfólio, Pra né? ser um portfólio. Cobre apenas o valor do material pra essa pessoa. Fala assim, ó, o preenchedor é isso, a cânula é X, a agulha é isso. Às vezes você vai alugar uma sala, a hora do coworking é essa. Eu quero que você pague só o valor do material, só pra eu fazer, pra eu postar uma foto. Essa pessoa fez, se essa pessoa gostar, ela vai com certeza falar pra outras pessoas vão te procurar. Você também pode postar, tô precisando de paciente modelo. Paga só o valor do material e vai chamando essas pessoas. Criou esse portfólio, você não vai fazer paciente modelo pro resto da vida. A não ser que seja para um curso, para uma técnica nova, para algo que você queira implementar. Então, começa a cobrar dessas pessoas que vêm, dessa indicação, do seu portfólio, enfim. Eu acho que essa é uma das estratégias que eu mais gostei de ter utilizado, já testei várias. Nossa, a gente testa tudo, né? Tudo que Testa. fala, olha, pra você faturar 20 mil faz isso, pra você faturar 30 mil faz isso. E a gente faz, gente, a gente paga pra saber, opa, peraí, como que essa pessoa conseguiu? O que ela fez de diferente? Na verdade, ela não fez nada diferente. Ela fez todo dia algo que você já faz, só que ela só faz todos os dias. Ela não pula. O que eu descobri? Tudo que você faz todo dia, você se torna bom. Mas você já percebeu que até pra coisa ruim, se você fizer todo dia, você também se torna bom? Até pro fumante? Sim. Se ele fuma todo dia, ele fica bom naquilo? A pessoa que não quer treinar, também se ela fizer aquilo todo dia, ela não vai treinar? E é assim com a gente, as habilidades técnicas. Quanto mais a gente faz, melhor a gente fica. Exatamente. Né? A prática leva a E perfeição. você, Ju, o que você daria de dica pra quem tá começando? Eu acho assim que não precisa ter tanto medo, né? Eu acho que no começo a gente fica muito inseguro, que
vai dar certo, tem que ir com calma. Eu usei estratégias também um pouco parecidas com a Lara. Eu comecei, né, fazendo o preço do Botox, quase um preço de custo mesmo. Eu lembro até hoje que minhas amigas do curso falaram, o que você tá fazendo? Eu falei assim, eu preciso entrar no mercado. Eu falei assim, tô chegando agora. Então, foi as estratégias que a gente usa. Usei, assim, né, Instagram para tentar. Sei que é difícil, às vezes a pessoa, né, não tem essa habilidade, é difícil, né, postar alguma coisa. E eu penso isso. No primeiro mês que eu inaugurei a clínica, quando fui fechar o faturamento, eu fiz, hã? E, tipo assim, é isso, né? Eu não imaginei que fosse rodar tão rápido. E hoje, o que acontece? A cidade é pequena, mas tem várias cidades pequenas. Então, eu estou recebendo bastante pacientes De fora. de Santa Cruz das Olha que Palmeiras, de cidades vizinhas, já estão começando a ir É ali em referência. Tambaú. E aí, eu Isso fico é até legal. feliz. Às vezes chega, eu tô achando que o paciente é de Tambaú e não é de Santa Cruz das Palmeiras. Então, assim, tô feliz, vou ter que dar uma paradinha, já tem gente que tá sofrendo, fala, vai parar! Tipo assim, né, a gravidez, né, aconteceu aí e falei, mas eu falo, calma que eu volto com tudo. E aí, é isso que eu falo, às vezes, pra quem tá começando, aluna que tá começando de cidade pequena, que às vezes elas falam, porque eu sou de cidade pequena, não vai dar certo. Eu falo, gente, dá certo sim. Investe a tua energia que vai dar certo, se torne referência naquilo, pega um nicho e se especifique, né, naquilo que você quer. Que o sucesso vem, não tem como, né, Carol? Eu e acho você, tem alguma dica pra quem tá Eu começando? acho que são duas palavras que são parecidas e que a Lara falou: perseverança e constância. Acredito que seja isso. E a gente também, óbvio, né? Nós tentarmos ser bons profissionais. Sim. Porque também não adianta nada nós todos sermos belos nas redes sociais, passar informações que impressionam, que são maravilhosas, e chega lá no consultório, a gente vê que não é nada daquilo Sim. que a gente viu nas redes Frustra sociais. demais, Eu acho que é muito frustrante e aí entrega várias intercorrências, porque Uhum. acontece, a gente sabe, não só porque- nos procedimentos injetáveis, mas assim como em outros. Uhum. E é o que eu sempre converso com a Gra, e a Gra também passa de experiência pra mim, e vice-versa, né, Gra? Que a gente tem que estudar bastante pra gente tentar não ser só boa em rede social, não só aparecer linda, maravilhosa ali, mas a gente saber também passar o que é importante, o que é correto, tanto pros alunos quanto pros nossos pacientes, alinhar as expectativas com a realidade. Eu sempre falo isso, deixar muito bem claro tudo que vai acontecer e também tratar bem, né? Sim, com Os Isso, nossos eu acho que pacientes, isso é receber fundamental. bem, ser humano, né? A gente tem que ter foco também, né? Eu Isso. acho que a gente não pode abrir muito. Você tem que ter foco no que no você quer procedimento. atuar. Exatamente. Porque se você abrir muito, você se torna mais Você ou fica- menos em tudo. Isso, você fica um né? pouco O que você perdida. vai ser bom, né? Porque- O que você vai realmente querer ali atuar Exato. para ser o carro-chefe vai ser bom. Sim. Então, você vai ser mais ou menos em tudo. Eu percebo que tem profissionais que estão há anos. Eu acho que desde que eu comecei fazendo cursos. Faz curso com um, A curso gente com vê outro, curso com bastante. outro, curso. Vários. E eu não vejo atuando. Uhum. Ou seja, tá se escondendo atrás de curso e vai se esconder durante um bom tempo. Vai. Porque a É pessoa, se ela importante falar não isso. começar, se ela não for pra frente, não adianta ela ter 10 cursos que custa aí 14, 15, 20 mil, Não porque tem adianta. no mercado. Não adianta. Ela tá jogando dinheiro no lixo. Às vezes, se ela fizer um curso, 2 cursos bons, eu falo, curso bom, ela faz e ela ganha dinheiro com aquilo. Uhum. E uma coisa, a gente falando de pessoas, né, e de rede social, antes da gente ser um bom profissional, nós precisamos ser um bom ser humano. Eu concordo Porque plenamente. Fora isso, se você não tem empatia, se você não sabe tratar uma pessoa com educação, você não tem Eu paciência. acho que se Não. perde. Porque eu já conheci uma profissional, um dia me disse assim, eu não gosto de pessoas. Eu falei, então você tá no Lugar caminho errado. errado. É porque verdade, a Porque gente é ouve bastante. ali você sabe de tudo. A pessoa Sim. chega, fica ali e vai desabafar com você coisas da vida particular Sim. dela, né? Então, Muitas vezes a pessoa quer ir É. só pra conversar. só, né? E- Só. Mais nada. Às vezes a gente recebe avaliações lá, né, Gra? Uhum. Que a pessoa... A gente percebe que ela foi exatamente pra Só pra conversar. falar. Só pra desabafar. Aí ela entra de uma maneira e já sai de outra. Então, quer dizer, foi perdido? Não. A gente tem que entender a dor do outro também, né? Porque a gente trabalha com a autoestima do paciente. Então, Sim, ele estando Mas bem o que por acontece dentro... é porque a estética tá aumentando tanto que a pessoa só tá visando o que a Gra falou, o É, dinheiro. lucros. Dinheiro. O lucro. E assim, a gente não pode focar o dinheiro, a gente tem que falar, a gente gosta daquilo, a gente quer trabalhar com aquilo. A gente faz com amor. Com amor, a gente É. quer um bom resultado. Eu fico muito. A pessoa fica feliz com
um bom resultado, eu fico muito mais. Exatamente. Entendeu? O dinheiro tem que ser consequência do nosso trabalho. Sim. Se ele vier em primeiro lugar, você não tem sucesso. Uhum. Isso aí E é eu fato. acho muito engraçado, e eu fico até chateada, porque com todo mundo que eu falo, eu sou enfermeira, mas eu trabalho na área da estética. Ah, é que agora é isso que tá dando dinheiro, né? Vamos ver daqui um tempo. E eu falo assim, bom, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é tipo, você quer acordar mais feia amanhã? Eu não conheço ninguém que quer acordar mais feia amanhã. Exatamente. Então, eu acredito fielmente que a estética não vai morrer. E Ela tem um nunca vai ela morrer. só vai mercado. crescer. Ela Tende só a vai crescer, ela só vai que assim, crescer. o mercado muda. Se Muda. nós somos bons Exatamente. profissionais, nós vamos mudar como o mercado. Uhum. Hoje está muito acessível, né? Uhum. Então, assim, mas vai surgindo procedimentos novos, a gente Vai. tem que estar ali. Surgiu, a gente tem que estar ali junto com os Exatamente. Assim procedimentos, como veio a né? harmonização facial, depois veio a estética Regenerativa, regenerativa. a gente tem que estar ali. Daqui né? a pouco vai vir outras coisas. E eles falam assim, a estética tá saturada? Não, ela está seletista, ela está selecionando profissionais que são bons. Uhum. Ninguém mais tá indo assim, qualquer pessoa. Não. Então, por isso que eu acho que o mercado ele não tá saturado, ele só tá direcionando aqueles que são bons. E nosso tempo já está acabando, gente. Olha que tá Beleza, foi rapidinho. Bom, o que eu queria deixar aqui com vocês? Primeira coisa, então quando a gente fala enfermagem estética, biomedicina estética, fisioterapia estética, primeiro pós-graduação, né, especialização em saúde e estética avançada, que tenha 100 horas de aula, principalmente prática, para o aluno ter todo esse contexto. Depois, registrar no seu conselho, que isso é importante. Depois, o próximo passo, contador, né? Abrir a sua empresa, ser responsável técnico e assim poder atuar com segurança e dentro da legislação. Essa é a parte mais importante, é o que a gente sempre, né, bate na tecla. E depois, eu queria agradecer vocês. Obrigado, Lara, Eu por que ter agradeço vindo. o convite, foi muito Pode bom. ser. Agradecer o convite. Obrigada, doutora. De Tambaú, com carinho aqui. Gosto muito de você, Gra. Você sabe que você foi uma parte importante aí para me perder essa insegurança. E sempre que puder, tô aqui para ajudar. Obrigada, doutora. Eu que Carol. agradeço por estar aqui novamente na sua segunda edição do estamos podcast. É uma honra. Doutora Lara, depois eu vou te trazer pra gente falar sobre rede social. Vamos conversar muito.